Amém? Acharei? Diz assim, Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Amém? Até aqui por enquanto. Eu queria falar brevemente aqui para vocês sobre um Deus que cria a partir do caos. Amém? Enquanto nós estávamos adorando, isso ficou muito forte, esse sentimento que eu tive em Deus criando em meio a um caos, em meio a uma impossibilidade, em meio a uma improbabilidade, em meio a fracassos, em meio a dificuldades. E aí eu me lembrei desse texto, foi ali mesmo na hora do louvor ali que eu recebi a direção de falar sobre isso. Aqui mostra a ação criacional de Deus. A Bíblia diz que a terra era como? Era bonita? Era top? Estava bem, estava tudo lindo? Não, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse: haja, haja, haja. E Ele foi dando forma, Ele foi colocando forma sobre aquilo que não tinha forma. Quando Ele vai falar de nós, Ele fala assim: vocês quando eram substâncias ainda informes, né? Você vê isso lá em Salmo, Jeremias também, antes do ventre, quando vocês ainda não tinham forma, eu já vos escolhi. O Senhor, querido, Ele quem nos dá a forma. Ele faz a menção do vaso também, né? Quando o oleiro está fazendo o vaso, o oleiro está na roda ali, e ali o oleiro está recebendo a forma, ou melhor, o vaso está recebendo a forma que o oleiro está estabelecendo para ele. Então, Deus é quem nos forma, e a Bíblia está dizendo aqui que Ele criou a partir de um cenário de caos. Você consegue entender que Deus Ele forma a partir do nada? Eu vou continuar o que eu estava falando aqui antes. Ele forma a partir de quem não é. Ele forma a partir de quem não tem, de quem não sabe. É um cenário sem forma e vazio. E Ele começa a criar em cima disso. Todos os homens, a maioria dos homens da Bíblia que foram chamados por Deus, foram chamados num cenário improvável. Davi foi estabelecido quando a nação, ele foi ali conhecido quando a nação estava sendo afrontada por um gigante. Um cenário de perseguição, de medo, de incerteza. Talvez Deus está levantando Davi numa geração de um gigante chamado pandemia, que está amedrontando um povo, que está todo mundo com medo, com incertezas, com inseguranças. Está todo mundo acuado diante da voz de um gigante que está dizendo: quem aí pode contra mim? Mas existe um povo com a mentalidade de Davi, que quando está todo mundo acuado, com medo e com as incertezas, Davi ele chega e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Qual a recompensa vai se ter para aqueles que se posicionar contra essa ação? Meu Deus. Quando nós estamos fragilizados e não entendemos um Deus que forma a partir da dificuldade, nós olhamos cenários como esse com medo, incertezas, angústias e inseguranças. Mas quando nós olhamos com a visão de Deus, nós olhamos com a visão de recompensa. O que Deus vai fazer com tudo isso? Eu aprendi isso desde pequenininho na fé, quando eu era novo na fé. Fabrício, não olhe, quando você for orar para Deus sobre situações, não pergunte para Deus por que está acontecendo isso. Eu falei, como? Não pergunte por quê. Quem pergunta por quê está questionando. Tipo, por que Deus? Por que eu? Por que eu fui passar por isso? Não pergunte por quê. Pergunte para quê.
Quem pergunta por quê está questionando. Quem pergunta para quê está tentando entender o que Deus quer fazer com o cenário. Para quê, Deus? Amém? Então, homens da Bíblia foram chamados. Davi foi assim. José, querido, ele governou no tempo de fome. Já dizia o nosso apóstolo Luiz Hermínio: no tempo de escassez, de um tempo de fartura, qualquer faraó governa, mas no tempo de fome são os Josés. Homens e mulheres que na hora da crise, na hora do caos, são ativados pelo Senhor. Jesus foi estabelecido, não foi num escritório com a gaveta cheia de dólares. Jesus foi estabelecido numa cruz. Está entendendo? Os profetas que vieram foram exercitados em cima de caos, de improbabilidades. Nós precisamos ter um olhar de coragem, um olhar de força, fé e esperança em momentos como esse. Precisamos ter maturidade, porque eu vou ser realista e bíblico. Os próximos anos não serão fáceis. Amém? Mas nós seremos protegidos pelo Senhor. Há um guardar do Senhor. Nós não vai ser evitado os danos em que nós vamos passar, que são danos globais. Mas eu creio que o Senhor estará nos guiando, manifestando, direcionando nessa hora. Amém? Então Deus, ele vai criar a partir desse cenário, um cenário de caos. Enquanto a gente adorava, começou a crescer isso dentro de mim. Deus está fazendo coisas em meio a um cenário de caos. Nós não estamos vendo, mas a palavra de Deus já está criando coisas. Né? Muitos pastores que eu conheço falaram assim: pastor, tivemos que parar na pandemia, a igreja está acabando. E o que vocês fizeram na pandemia? Nós plantamos outra igreja, junto com os amigos. Deus juntou pessoas. Por quê? Porque Deus começou a criar, querido, no meio desse cenário. Um cenário como esse juntou a gente. Olha nós aqui. Onde estava você, Silas, há uns tempos atrás? Onde estava Alencar há uns dias atrás? Ronaldo, eu? Como é que estava? Mas Deus está criando coisas. Como que estava a perspectiva de fé de alguns de nós aqui há alguns meses atrás? Ou talvez um ano atrás? Mas Deus está criando coisas. Eu sinto de falar isso aos seus corações e meu. Deus está fazendo coisas que a gente ainda não está vendo. Ezequiel, a Bíblia diz que Deus falou para ele: profetiza. Na onde? No vale de ossos secos. Olha o cenário. Engraçado é que Deus pega, olha que lindo, Ezequiel 37 diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel fala: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou a um vale. Opa, a gente pensa que a mão do Senhor é só para dar, né? Já dizia a música: eu sei que muitos querem suas mãos, mas eu prefiro seus pés e tal. A gente pensa que a mão do Senhor é bênção, é me dar, mas a mão aqui levou Ezequiel para o vale. Levou Ezequiel para o vale porque ele queria levantar um cenário e levantar um profeta. Ele levou Ezequiel para o vale porque ele queria curar um cenário e ensinar um profeta. Ah, meu Deus. Você quer saber como Deus ensina profeta? Ezequiel, eu vou levar você para o vale. E a Bíblia diz: e ele me fez andar pelo meio do vale. Porque Deus não só leva você na condição, Ele permite que você viva a condição, para que você se posicione na condição, para transformar a realidade da condição. Ezequiel está lá no vale, aí Ezequiel está olhando aquilo e Deus está falando: porventura poderão viver esses ossos? Deus antecipou, porque a gente costuma dizer: será que esse marido vai, Deus? Será que essa esposa vai? Será que esse menino vai dar jeito? É Deus que perguntou para você na frente: porventura poderão viver esses ossos? Ezequiel, querendo dar uma de esperto, falou assim: ó Senhor, tu sabes. Bonitão, jogou a batata quente para Deus de novo. Tu sabes. Depois você lê o texto.
Você vai lembrar. Ah, tu sabes. Aí Deus falou assim, olha o papo dele. O que Deus falou para ele? Então profetiza você. Devolveu a batata quente para Ezequiel. E diga a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel fala, então eu profetizei como o Senhor havia ordenado. E o versículo seguinte diz, enquanto eu profetizava, eu ouvi ruídos de ossos que se batiam com ossos e se ajuntavam. Enquanto ele profetizava, já estava acontecendo algo. Um ruído já estava se movimentando. Sabe, eu quero ser profético nessa manhã. O ruído já está mostrando que o Senhor está mexendo na estrutura da terra. Ele está mexendo no nosso jeito de ser igreja. Ele está mexendo no nosso jeito de ser cristão. Ele está mexendo no nosso jeito de ser pai, marido, mulher. O Senhor está mexendo, modelando a estrutura criacional dele. Aonde que ele está fazendo isso? Na abundância? Não, no caos. A economia está como? Sem forma e vazia. A estrutura de segurança e saúde, como é que está? Sem forma e vazia. A certeza dos nossos filhos na escola nos próximos anos, como é que está? Sem forma e vazia. Que cenário perfeito para Deus dizer, haja. Ah, meu Deus, alguém está entendendo isso aqui, meu Deus do céu? Que cenário perfeito para Deus dizer, haja. Eu não sei, querido, você está dizendo, vai vir o Lula ou o Bolsonaro? Você está dizendo, vai vir recurso? Eu estou dizendo, vai vir o haja. Vai vir a palavra e vai dizer, haja luz. E quando Deus disse haja, ele diz, e viu que era bom. O que Deus vai mandar é dele e é bom. Nós não sabemos explicar. Nós olhamos isso como esquerda, direita, problema, tudo bem, tudo isso está aí no meio. Mas eu vejo um Deus sobre tudo isso. No seu alto e sublime trono. Controlando, permitindo, sabendo de tudo. Independente de ele não querer que todas as ruindades aconteçam. Porque existem escolhas, mas o Deus é absoluto. E ele sabe de tudo que está acontecendo. E ele está no controle de sobre todas as coisas. A sala de governo, no alto e sublime trono, não está em crise nenhuma. A economia do céu está em alta, querido. A economia do céu não se abala. No céu há saúde, no céu há economia, no céu há segurança. Mas é lá no céu. Mas a Bíblia diz em Efésios 2,6, vós já estáis assentados na região celestial. Será que não é o melhor momento para a gente puxar o céu para cá? Você querendo fugir para o céu e Deus falando, venha o teu reino. Nós vamos trazer essa realidade para cá. Então o caos é o lugar dos escolhidos. Ainda que seja difícil ouvir essas palavras, mas o caos é o lugar do Abraão. Vai lá, Abraão, sai da casa do seu pai e vai para onde? Para o caos. Você vai para uma terra que eu te mostrarei, mas no começo você não vai entender nada. Vai pegar a tenda e vai ir, porque né, vou indo. Mas tinha algo depois do caos. Tinha algo depois da peregrinação. Moisés, tira esse povo do Egito e leva aonde? Para o caos. Ah, mas não é para a terra? É para a terra, mas antes da terra tem o caos. Não, você não vai para Canaã sem deserto. Você é safadinho, você quer arrastar para cima e ir para Canaã sem deserto. É. Só para vocês ficarem mais tranquilos, o que significa safado? Aquele que quer se safar. Tá? Esse termo safado não é tão ruim assim, que a gente pensa safado. Quando a gente pensa safado, a gente pensa, cara, não vale nada. Não, é aquele que quer se safar. Ele quer fugir do problema. Ele quer fugir. Querido, você acha que o sofrimento é do diabo? Quem disse que tribulação é do diabo? A gente tem uma mania, o diabo está olhando e fala assim, é meu? É? Não, aqui está escrito em Romanos 5, 3, 4. Nos alegremos na tribulação.
Paulo está dizendo, nos alegremos no diabo? Não, está escrito, não, nos alegremos na tribulação, porque a tribulação produz. Tribulação não é diabo, é produção. Produz o quê? Produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. Uma mania que a gente tem de atribuir ao diabo coisas que Deus está fazendo para nos aperfeiçoar. Cara, quem aqui já viveu isso? Um dia você pensar, o diabo está me perseguindo, aí você vai orar, fecha os olhos e Deus fala, não sou eu. Sou eu. Não, não é. Tem hora que é o diabo também, ele está aí tentando as coisinhas dele, mas Deus está falando, não, eu sei que quer arrastar para cima e para Canaã o papo dele. Vai lá, entra aqui no meu curso, arrasta para cima e vai para Canaã. Não, querido, sem deserto você não tem estrutura para receber. Sem deserto você não tem recipiente formado para comer em Canaã. Sem deserto você não aguenta entrar naquela terra nova. Sem deserto, porque no deserto Deus mandava maná, mas em Canaã cada um buscava a sua comida. Tem gente querendo ir para Canaã e nem aprendeu a fazer comida. Como assim? Deus está ensinando você. Amém? Porque é o caos que produziu no povo a realidade de preparação para aquilo que Deus quis. Vai para o deserto. Imagina a travessia no deserto, Marcelo fritando empada na fogueira. Você que está me assistindo aí, meu, tem um irmão aqui que ele fritou empada, irmãos. E ele é abençoado demais, nós amamos ele. Ele nos deu hoje foi o dia do Marcelo, mas fica tranquilo, tem mais gente aí. E tem eu também, com meus problemas, né? Amém? Estão entendendo que então esse é o cenário para Deus fazer. A gente falava isso, eu falei com alguns irmãos, falei lá em Cruzeiro, né? Sobre o fracasso. Tem algo no fracasso que produz na alma do ser humano coisa que ninguém, nenhuma outra coisa pode fazer. Eu falava isso com o meu pai, né? Viajando com ele. Falava, pai, o fracasso, ele pode produzir algo em nós, o nosso fracasso. Ele pode produzir algo em nós que nenhuma outra coisa pode fazer. E eu lembrava dos tempos de juventude, né? Quando os meus amigos estavam entrando para a faculdade, os amigos cresceram comigo, assim, desde pequeno. Um estava indo lá para a Austrália, né? Um montando empresa, o outro estabelecendo. Onde estava o Fabrício? Viciado em drogas. Preso pelo crack. Entrando na overdose. Eu lembro que eu falei pro meu pai, eu não sou capaz, preciso ser internado. Meu pai falou, não, jamais. Naquela época nós não tínhamos o Senhor, então para aquilo seria uma vergonha. Ter que internar um menino de família, lá os amigos indo para a Austrália, não sei o que, ele era internado. Eu falei, não pai, eu preciso disso. Meu pai, ainda eu sumi 5 dias lá, 3 dias. Aí que eu voltei, eu falei, pô, agora você pode ser internado. Tá bom, você me convenceu. Né? Não que ele não queria, é porque ele achava que eu poderia conseguir de uma outra forma. Mas eu vivi o fracasso. Tá aí, mais um corpo estendido no chão. Mas existiu algo naquele fracasso, querido. Existiu algo naquele fracasso que me levou. O que talvez a Austrália não me levaria, o que talvez os Estados Unidos não me levaria, o que talvez a Europa não me levaria. Mas aquele fracasso, ele me levou ao Senhor. Aquele fracasso, para muitos pode ser, que vergonha, internado numa casa de recuperação. Mas o céu estava dizendo, estou formando um homem. Estou preparando alguém que vai falar. Estou preparando o cenário de alguém que não é. É assim que ele faz. O fracasso, quantos de nós aqui vivemos isso? Talvez há pouco tempo você viveu um fracasso. Eu vou dizer uma coisa, Deus cria ali. Deus desaja. Essa era a minha vida, eu sempre quis ter uma família, ser pai, mas era fracasso, sem forma e vazia. Só mais um
viciado que perdeu a faculdade, que perdeu a estrutura de vida por causa de uma droga, era só uma, sem forma e vazia. Mas aí veio Deus e disse: haja uma esposa, haja um filho, depois haja 2, depois haja 3 filhos, haja uma vocação, haja um Cristo sendo aperfeiçoado. E aí a gente não sabe explicar como Deus nos levou a nações para ensinar pastores. Não sei, querido, mas Deus cria a partir do fracasso. Amém? Não despreze o seu fracasso. O seu fracasso pode, aos olhos dos outros, gerar qualquer espécie de zombaria, mas para Deus gerou músculos espirituais em você. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua sapiência, na sua sabedoria, no seu dinheiro. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é por causa desse cenário que é Deus quem faz, é que a gente vê aquele, como eu falei lá na comunidade, um exemplo, não é verdade, não é um exemplo que eu vou dizer aqui, mas é um exemplo que acontece demais em muitos lugares. É por causa de cenários como esse que tem o senhor Francisco, um empresário renomado, em Copacabana, no Leblon, morando no seu apartamento de 5 milhões, e ele está com tudo que precisa e quer, que a carne pode ter dentro daquele apartamento, mas naquela noite a depressão o tomou, e ele agora está envergonhado porque ele não consegue lidar com a vida, e ele está escrevendo uma carta para parentes e amigos dizendo: está pesado demais, eu não consigo viver, eu quero que vocês entendam que eu amo vocês, mas amanhã eu vou tomar um rumo. Só que ele tem tudo, o cenário não é um caos aos olhos humanos, mas há um vazio. Mas enquanto isso, na mesma hora em que seu Francisco está escrevendo a carta, Dona Maria Helena está descendo o Morro do Borel, 2 horas da manhã. Ela acordou porque ela vai pegar várias conduções, ela vai deixar os filhos na casa de alguém, e ela vai aonde? Vai lá na casa do seu Francisco para fazer uma faxina. Mas enquanto seu Francisco está lá naquele cenário, Dona Maria Helena está descendo o morro e ela está dizendo: ó Senhor, que dia precioso é esse, em que o Senhor me deu, que o Senhor possa derramar da tua presença sobre a minha vida. E ela começa a dizer: xarabacandarabaço. Isso aí só os malucos vão entender. Ela está lá, xaracandarabá, descendo aquele morro de madrugada, e o Espírito começa a aquecer o coração da Dona Maria Helena, e ele começa a dizer: hoje eu tenho uma missão para você. Tá lá ela descendo, barraquinho dela, saiu do barraquinho com 2 cômodos, tá lá com 2 dentes, só que o zagueiro atacante, um para morder, um para mostrar, só lá, mas ela tá lá: Deus. E ela vai entrar na casa de um homem que estava pensando em se matar, e o Espírito toma a Dona Maria Helena na sala daquela casa, e ela diz: seu Francisco, meu Deus. Aquele homem formado na grande faculdade, com amigos da alta classe, começa a estremecer por dentro. E a Dona Maria Helena vai dizer: eu estava descendo o morro da minha casa nessa manhã, e Deus me disse que há uma ferida no teu coração, porque você ainda não perdoou o seu filho por aquelas palavras. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu entro nessa casa, hoje eu mexo com as estruturas dessa casa. E aquele homem que conhece todas as coisas humanas começa a tremer inexplicavelmente. Vou escrever um livro, queridos. Acho que vai virar um livro essa história do seu Francisco.
Tudo, Dona Maria Helena, é um caos. Mas o caos curou a terra que para o mundo é boa. Agora a gente não sabe o que o barraco produziu na Maria Helena. A gente não sabe que o café com farinha, 5 dias seguidos, produziu na Maria Helena. A gente não sabe o que aquele filho que disse: mamãe, eu queria tanto comer aquele biscoito. Eu queria tanto comer aquela Nutella que estão escondendo na geladeira. A gente não sabe o que aquele deserto produziu, querido. A gente não sabe, porque para nós, o padrão desse mundo ainda é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Mas o padrão de Cristo é: os que choram serão consolados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os que não são os que... O louco é que é sábio, o fraco. Obrigado, Senhor. Uma reunião como essa, querida, é para a gente expressar gratidão. O Senhor está mexendo com os Ezequiéis aqui nessa manhã. Agora, sabe o que é mais lindo? Que antes de Ezequiel transformar o vale transformou Ezequiel. Antes de você transformar esse cenário está transformando você. Essa pessoa que você quer muito transformar e você não está conseguindo, mas ela está transformando você. Esses amigos que você ama e você parece que você quer enfiar a Bíblia dentro da cabeça, porque eles parecem que não entendem. Você não está transformando eles, mas eles estão transformando você. Essa crise que faltou o recurso, você ficou, e agora? Você não conseguiu transformar, talvez, o fim do mês em tudo que você precisava, mas o mês transformou você. Está entendendo? Que glória é essa que está aqui nessa manhã, querido? Que glória é essa? Ele começa a reunião com o vento impetuoso, despertando a geração, e termina com a brisa leve, arrancando Elias da caverna. Deus está falando com alguém nessa manhã: sai dessa caverna, querido. Sai desse medo, sai desse pânico, sai dessa caverna. Elias, sai dessa caverna, não é o seu lugar, Elias. O seu lugar não é essa caverna. Eu vou te dar um pão, Elias, e você vai caminhar mais 40 dias. Deus está trazendo uma palavra, um pão nessa manhã, querido, um pão de restauração, um pão de renovo, um pão de encorajamento, um pão de dizer: Deus está fazendo no meio da improbabilidade. Nós vamos encerrar com isso. 2 Coríntios 4,16, a Bíblia diz, vamos desde o 7, que diz assim: temos todo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo e não de nós. Tesouro em vaso de barro. Olha aí, o ouro no caos. O ouro no barro é sempre assim, querido. Palavras como essa destroem o nosso desejo de ser e ter. Não, o mundo quer ser e ter, mas ninguém aprendeu a manter. Não, nós não queremos ouro. Nós queremos ser o barro. E esse barro vai carregar o tesouro que é Cristo. Esse sentimento me tomou um dia. E a minha vaidade foi lançada fora. Deus falou assim: renuncia a tudo isso. Eu lembro que eu coloquei aquela canção: só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. E fui entregando minhas vaidades. Esse desejo de, cada vez mais que a maturidade espiritual vem, o desejo de aparecer vai sumindo, vai indo embora, querido. E aí o Senhor te coloca. Engraçado, né? E quando você quer, Ele não te põe. Quando você não quer, Ele põe você. Esse Jesus. Mas ele diz assim no verso 8, para a gente encerrar, 2 Coríntios 4, ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados. Vamos ler 2 Coríntios 4. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha aí, ó. Em tudo somos atribulados. Atribulado onde? Aqui dentro ou aqui fora? A tribulação vem de fora, a gente que traz para dentro. Somos atribulados. Eu quero entender que isso fala de uma condição aqui, que eu posso trazer uma outra aqui dentro. Ó, aqui, ó, eu sou atribulado, mas aqui não sou angustiado. Aqui, ó, perplexo. Ó, tô perplexo com esse Covid, com tudo isso. Mas aqui, ó, não desanimados. Aqui, ó, perseguido. Quem está sendo perseguido? Aleluia. Mas aqui, ó, eu não sou desamparado. Aqui eu sou abatido, mas aqui eu não sou destruído. A Bíblia está dizendo, não importa o que está acontecendo aqui fora, isso não muda quem eu sou aqui dentro. E a prova disso está no verso 16. Olha aí que lindo. Por isso não desanimamos, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. E aí ele pega o cenário e diz: e essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória muito mais excelente. E ele encerra dizendo: por isso, não fique olhando para o cenário que você vê, mas olhe para o cenário que você não vê. Porque tudo que você vê vai passar, mas aquilo que você não pode ver vai durar eternamente. De fora desfalecemos, mas dentro estamos sendo restaurados e renovados, porque Deus está criando a partir do caos. Vamos orar? Aleluia. Obrigado, Senhor, nessa manhã.